Curso de Inteligência Artificial, aula 44. Aqui nós vamos falar de inteligência humana e como que ela é a melhor proposta para verdadeira inteligência artificial. E não esses produtos, esses pseudoprodutos comerciais que estão demonstrando aí no mercado. Vocês já devem ter percebido que esse canal tem um caráter reacionário. Nós não somos de aceitação das coisas como estão, não, porque hoje muito do que é modismo é usado para ganhar dinheiro, não preciso explicar isso para ninguém. Então aqui nós vamos falar do imediatismo, do modismo e do comércio. Bastou-se começar a falar em chat GPT, o assunto de inteligência artificial voltar à baila aí, né? Voltar aos assuntos mais comentados, que surgiram os vendilhões do templo. A expressão vendilhões do templo foi usada na Bíblia para o pessoal que usava o templo, ou seja, um local de religião, para vender as coisas, né? Um local de comércio. Então, os vendilhões do templo da inteligência artificial apareceram por aí. Os consultores que dão palestras, e isso é um negócio, porque eles ganham a hospedagem de hotel, né? Eles ganham as passagens, né? Bastou ele fazer algumas palestras, ficar um pouco conhecido, e as empresas pegam, não porque eles sabem, mas é porque elas querem colocar dentro da empresa aquele assunto, começar a discutir. Então, não importa para as empresas se aquele consultor sabe ou não sabe. Estão compreendendo? É para começar a suscitar o assunto dentro da empresa, e muitos se aproveitam disso, tá? O que é que eles estão vendendo? Vamos entender aqui ao longo da explicação qual é o produto vendido, se é realmente inteligência. Vocês sabem que os seus documentos aí, de anos e anos que vocês estão trabalhando, serviram de base para muitas empresas, como a Google, fazer uma base de conhecimento. Não estou falando inteligência, não. Até seus textos de e-mail, eles deixam claro que eles estão garimpando dados nos seus Gmails. Eles deixam isso muito claro, basta vocês lerem o termo de adesão ao Gmail. Além disso, o que aconteceu com o fenômeno Wikipédia? Todo mundo colaborou. Então, várias pessoas colocaram seu conhecimento lá. E qual a característica? Oferecer de graça. O pessoal da Google, a direção da Google, deixou claro para os investidores que eles ficariam alguns anos, 10 anos, 15 anos, sem um retorno, para depois desse prazo, como é a compra de ações na Bolsa de Valores, também funciona assim, né? Depois de um determinado prazo, eles começariam a ter retorno. E o retorno está vindo agora, à custa de vocês. Basicamente, a matéria-prima para esse conhecimento aí acumulado, que eles estão apresentando no chat GPT, foi você que fez. Até vídeos são transformados em texto, e aí tem um perigo danado, porque é a transcrição do vídeo. Vejam bem, se os textos humanos têm que ser preparados para formar o corpus de inteligência, já pensou um texto que veio de um vídeo transcrito? Ele é ainda mais fraco em termos de conhecimento para formar inteligência, como nós vamos explicar aqui. Os textos são apenas conhecimento, gente. Nos textos a gente coloca nosso conhecimento atual. Eles fornecem respostas que já conhecemos para velhos problemas. Se você quiser resposta para novos problemas que você não sabe ainda se vai ter, por ficção científica, basta pegar aí esses livros de ficção científica. Ali eles criam novos problemas, né? Outros tipos de solução em cima daquilo que já é virtual. A nossa inteligência, a inteligência humana, ela se forma, ela se molda e cresce com um processo de aprendizado e não de compilação.
tá certo? Você lê, não vai adiantar nada. Você tem que ler e meditar. Aquilo que você leu, você às vezes compara com a situação da sua vida e fala assim: isso é de acordo, está de acordo com o que aquele autor falou. Mas outra coisa você pensa assim: isto aqui não é bem como aquele autor falou, não. Ele falou às vezes em um livro, em uma literatura, por causa de uma tendência. Por exemplo, você não tem ninguém hoje que vá ter coragem de atacar em uma tese a igualdade entre as pessoas, conceitos de liberdade e tal. Você vai falar, que isso? Que isso? Mas porque você está olhando de acordo com a sua época. Nós não vamos discutir aqui sociologia e outras coisas, não, tá? O nosso conhecimento, ele é acumulado. Você pode escrever tudo o que você aprendeu, mas a inteligência evolui a partir de uma base sólida, estabelecida, quando você era criança, quando aquele conhecimento fazia sentido naquele contexto. Não adianta nada ler coisas fora de contexto e algumas muito profundas sem ter experimentado. É como ler textos de eletromagnetismo, né, sem nunca ter entrado num laboratório, sem nunca ter ligado um motor, sem nunca ter visto um aparelho, sem nunca ter desmontado, sem você ver muito vídeo de máquinas. Correto? Aquilo é só um conhecimento que veio frio, que não tem uma base em você, porque o conhecimento é individual. Bem, essa é uma aula realmente difícil, mas nós vamos precisar explicar isto daqui para que vocês entendam a diferença entre conceito, modelo e inteligência. Todos nós aprendemos matemática, né, na escola e existe uma grande fração da população que odeia matemática e vocês vão ver por quê. A matemática é um dos melhores modelos de conhecimento, método, modelo, inteligência. Você aprende a operação base, a soma. Não preciso falar com ninguém aqui isso, tá? Depois você aprende a subtração e que o seu resultado pode ser provado pela soma. Aí vem uma coisa que ninguém nunca reparou, não é dado em sala de aula para que depois a pessoa domine a química, a física, a biologia, que é a reversibilidade. Você, pela soma, provar, né, que aquelas partes divididas dão realmente o pedido inicial que a subtração gerou, você está aprendendo reversibilidade, quando você diz que uma operação pode ser provada pela outra. Sobre esta base, você vai aprender que a multiplicação é feita através de somas sucessivas. E aí vem outro conceito que passa desapercebido, professores não dão isso, que é a repetição. E além disso, se você tem soma sucessiva, se houve uma operação base que foi repetida, você está dando para ele o conceito de função. Ou seja, a multiplicação é uma função cuja primitiva é quem? É a soma. Então, ainda temos outra coisa importante para o nosso trabalho aqui, que é isso de falar primitiva. Vai servir muito para nossos modelos cognitivos, para quem estiver realmente interessado em fazer um modelo inteligente. Tá? Vocês estão vendo que a coisa não é imediatista como esses caras colocam, não. Vamos pegar todos os dados, todo conhecimento e tal, vão embrulhar tudo e as pessoas vão consultar aquilo ali, aquela bola confusa. Então, sobre essas 3 últimas operações que nós temos, você aprende a difícil divisão. Vocês podem pegar aí na população 10% apenas é que sabe a divisão e seus conceitos.
O resto faz assim mais ou menos, diz que entende e não entende realmente. Para fixar a divisão, será preciso dominar a subtração sucessiva. Mas ela tem um problema, que a soma não tem. A divisão deixa resto. Quando você subtrai, tudo bem, tá beleza. Mas quando você faz subtrações sucessivas e precisa dividir em partes iguais, aparece resto. E aí você também aprende que a operação inversa, né, da divisão é a multiplicação. Se você guardar o resto, senão vira o quê? Uma divisão aproximada. E depois, mais tarde, aprendemos frações cuja base é a divisão. Vocês diriam, não, fração é divisão. Não é não. A fração, o conceito de fração, ele precisa de ter uma vida própria para se fixar como conceito. A fração é um conceito. Fração é o resultado. Eles até chamam de números racionais, obtidos através de uma razão. E essa noção é que vai fazer a pessoa interpretar as fórmulas corretamente e ter a noção assim, isso aqui é uma proporção direta, tá? Por exemplo, eu aumento a temperatura, a pressão aumenta, né? O pneu rodando ali, né, na estrada, você está aumentando a temperatura dele. Aí o pneu, ele incha sozinho, porque é o aumento da pressão. Então, isso é proporção direta. Proporção inversa. Quanto mais calor faz, menos disposição você tem. Então, a preguiça é a proporção direta do calor, né? E a disposição é uma inversa. Estão vendo? O conceito de fração te ajuda a analisar as proporções, as consequências do aumento de uma determinada grandeza, se ela vai provocar o aumento de outra ou a de sua diminuição. Por isso que fração é um conceito. Entender aquela barra, né, que fica no meio de uma fórmula que tem numerador e o denominador embaixo, ela dá uma noção enorme para a sua vida, para a tomada de decisões. Por isso que o conceito de fração, ele está acima, ele é superior ao conceito de divisão. Bem, para vocês verem como é que aquela pessoa que fala assim, de que adianta eu aprender matemática? Matemática não me serve de nada na vida, não. Ele está deixando de lado os conceitos que a matemática e só ela dá. Então, até agora nós tínhamos falado de multiplicação, divisão, fração, né? Facinho, não é? E a multiplicação parecia ser um conceito mais fácil que a divisão. Mas existe uma operação que evoluiu da multiplicação, a exponenciação. Então, fazendo uma fase parecida com a anterior, veja como é que nós construímos realmente um texto inteligente. Eu peguei o texto da multiplicação, colei em exponenciação e olha como é que ficou coerente. A exponenciação é feita através de multiplicações sucessivas, conceito de repetição, só que aqui é repetição sobre repetição, repetição nível 2. Função, mesmo conceito, né? Você tem um pedacinho e você usa, ou seja, conceito de primitiva. A exponenciação possibilitou o cálculo de juros compostos e trouxe a duras penas o conceito de logaritmo. Deve ter gente aí que viu o logaritmo na escola e já esqueceu, porque dá assim, tipo a pessoa fica com repulsão, né? Ela fica com rejeição a aprender logaritmo, porque já foi obrigada a aprender exponenciação, fica doida. O conceito de logaritmo possibilitou a criação da régua de cálculo. Qual é o conceito aqui? Ferramenta. Quando você cria a partir de alguma coisa teórica, uma coisa realmente prática, você cria uma ferramenta. Aí, resultado disso, a facilitação dos processos vai criar novos conceitos depois. Foi o que aconteceu.
Veio o computador depois, tá? Bem, essa desconhecida régua de cálculo para vocês, né, mas que nós chegamos a utilizar, possibilitou a concepção do mundo tal qual você o conhece. Esses prédios que você vê construídos aí, esses engenheiros, né, esses prédios antigos, tudo, um mundo que foi construído e que agora só estão aumentando, porque a base foi construída em cima de régua de cálculo. Não tinha pilha, não tinha nada. Você pode ver aí na internet alguma régua de cálculo. É só você transforma por causa do conceito de logaritmo, né? E nós podemos escrever um texto a respeito disso aqui para vocês verem, um texto estruturado. Ela transformou, né? Ou seja, uma transformada da função de multiplicação em soma de logaritmos. Ela transformou a multiplicação em soma. Fez uma coisa maravilhosa. Os engenheiros, eles faziam as construções com régua de cálculo e nenhuma caía. Hoje os engenheirinhos usam ali o AutoCAD, não sei mais o que, e os viadutos caem, né? Os prédios também caem no chão, não tem nada resistente, não tem nada bem feito. Bem, essas marcações que nós fizemos no texto de matemática pode ser chamada de tagueamento. É porque as linguagens atuais de exibição na internet têm isso, elas têm tags ou têm estruturas como JSON e outras coisas que vocês vão ver por aí. Nós destacamos basicamente os conceitos e, de acordo com a linguagem, será feita a tag, ou com sinais de menor e maior, como HTML, ou dentro de chaves e aspas, como em JSON, né? Ou entre tags, como em XML. Tem muitas ferramentas por aí. Quanto menor é o contexto analisado, menor o número de conceitos. E é mais fácil, assim, de dominar o contexto. Esse negócio de pegar Big Data é o que o ChatGPT fez. Por isso, não tente abraçar o mundo com as pernas. O ChatGPT tentou. E de acordo com a pergunta que você faz, o pedido que você faz lá na sentença, ele te dá as coisas mais esdrúxulas. O que ele sabe fazer muito é dar trechos de textos prontinhos para você. Tem muita gente agora fazendo trabalho, tem gente fazendo vídeos, né, com o chat GPT, bota aquelas vozes eletrônicas e ele sai narrando o vídeo e está todo mundo assistindo, dando clique naquilo, dando dinheiro para os outros, para uns espertalhões aí. Os textos para compor conhecimento que provoquem uma reação de inteligência, aí que está. Você tem que compor o conhecimento de tal forma que ele provoque em você a sensação que nós temos quando nós fazemos uma descoberta, quando nós temos um insight. Então, o texto tem que ser composto de uma determinada forma e escrito por experts no assunto. Esses experts terão que usar o tagueamento e outras ferramentas, né? Muita coisa de linguagem que já existe. Eles vão ter que também mergulhar um pouquinho no mundo da programação. Eu concluo essa parte aí falando com vocês, ó, o conhecimento para a inteligência não é como fazer carne moída, não. Eu vou pegar, eu vou descobrir as partes disso aqui, né? Igual moer carne. Uma parte pode estar interrelacionada com a outra. O próprio cérebro é construído dessa forma. Neurônios, né? Tem um determinado número de neurônios, só que a quantidade de ligações entre os neurônios é muito maior. Seria bom vocês assistirem os primeiros vídeos daqui dessa playlist que explicam esse tipo de coisa. Então, em que nós estamos pensando? Qual que é o verdadeiro modelo de inteligência? Será que você vai sair daqui aprendendo uma coisa assim revolucionária? A direção não é construir uma única base de conhecimento. Você já viu que o mundo está cheio de pessoas? Pois é, o modelo será uma pessoa e não uma base de dados. Nós vamos fazer um modelo com pessoas. Prestem atenção. Cada pessoa possui um modelo de pensamento e métodos particulares. Já o modelo de base de dados, não. É uma base de dados.
Aí o cara cria umas funções lá, acha que está criando as funções certas e tal. Está bolando um modelo de máquina em cima do que pediram para ele. Ah, o modelo tem que dar respostas. Isso não é uma forma não é como formular corretamente o problema da inteligência, não. O conhecimento, como vocês viram no texto de matemática que eu saí mostrando como é que é o aprendizado, é composto de primitivas, conceitos e opiniões. Aí que está. Ali estavam as minhas opiniões. Quem fez o slide fui eu. Então ali estavam minhas opiniões também. Vamos ver o exemplo dos juízes. Eles falam que cada juiz é uma cabeça. Ótimo, porque aí cada um tem um modelo, não é um contexto geral, cheio de conceitos gerais e modelos gerais. Um cara que tem modelo específico para pensar. Conforme o juiz, cada juiz tem uma sentença. Por isso tem o ditado dos nossos avós. Cada juiz, uma sentença. Vejam os cientistas. Isaac Newton, Einstein, Faraday. Cada um tinha um método de trabalho. Einstein diz que fazia experiências mentais. Faraday prezava um modelo experimental. Tudo antes dele falar, ele fazia experiências. Faraday era adepto do modelo experimental fisicamente, na realidade. Correto? Ele fazia experiências. Portanto, cada pessoa tem um método. Então, este é um modo da gente se apropriar desta inteligência que está no cosmos. Cada um tem uma visão, com visões diferentes. Um banco de dados geral, um monte de dados, é mais um bando de dados do que um banco de dados de conhecimento mesmo. Ele tem opiniões, as opiniões é que vão dar direção, portanto, tem que fazer modelos que sejam pessoas. Então, vocês devem perguntar assim, mas como assim? Então, nós faríamos para uma das pessoas, seria a base de dados de juiz, teria opiniões muito flexíveis. Nós teríamos um outro juiz com opiniões rígidas. Então, os textos dele dariam coisas diferentes. Compreenderam? Nós teríamos juízes moderados e nós teríamos juízes assim que estão sentenças assim bem para o lado sempre daquele que sairia perdedor. E nós temos isso, juízes que dão sentenças a favor dos bandidos e tal. Né? Mas se você compõe a base do direito, aí teria, como eu disse, né, setorizado. Teria não ser o contexto geral do direito, não. Seria, por exemplo, o contexto do direito penal. E lá dentro ainda teria, né, as especializações. Porque, como eu falei aqui, quanto menor o contexto, melhor é a base de dados de conhecimento com vistas à inteligência. Bem, vocês vão achar a coisa muito pior, né? Muito mais difícil fazer esse modelo que eu estou propondo, né? Vejam, o mesmo texto base vai ter sua redação modificada de acordo com o tipo de pessoa virtual que ela representa. É como eu falei nas sentenças de juiz. Você vai pegar o mesmo texto e vai imaginar aquele tipo de temperamento de pessoa diferente escrevendo o texto. O juiz que é muito flexível, o juiz que é moderado, o juiz que é muito rígido, o juiz que está preocupado com o que a população vai falar. Então, nessa descrição dessa pessoa virtual, no caso desse juiz apareceria, né, desses juízes, o contexto sociopolítico, econômico, científico em que ela vive, porque isto também vai explicar o porquê dela compor o texto de conhecimento daquela forma. E o tagueamento, essa técnica que eu falei, né, deverá mostrar os pontos do texto que são diferentes entre essas pessoas
que nós imaginamos que os escreveriam. O escrutinador, o cara que vai analisar os diversos textos sobre o mesmo contexto, vai ter que citar qual pessoa emitiu a opinião, como é feito nas monografias, tá? Então vai compor o textão, mas com as opiniões dessas pessoas. E ao fim de um tempo, né, vai se definir se é 10, 20, 30 anos, para o mesmo humor de pessoa, no caso do juiz, por exemplo, para o mesmo juiz flexível, você cria um novo perfil, modifica ainda os textos para ele. Por quê? Porque ele está sob a influência de um novo contexto sociopolítico, econômico, científico. Então você põe como se tivesse nascido um novo juiz. E com o tempo você tem cada vez mais opiniões. Vocês estão vendo que eu não estou fugindo muito da realidade, porque quando a pessoa vai fazer um trabalho, né, ela faz isso, ela faz citação das pessoas. E cada pessoa, seja cientista, seja um juiz, seja um técnico, seja um cientista social, ela viveu sob determinado contexto, né? Ou seja, os contextos mudam com o tempo. Bem, o que eu vou falar também não é novidade para vocês, mas tudo isso passa desapercebido da gente porque ocorre e ninguém pensa. Eu falo que cada modelo terá sua linha do tempo pessoal. Cada uma dessas pessoas virtuais, nas costas de quem nós colocaremos o conhecimento com opiniões, que vai dar seu conhecimento ao nosso modelo, terá também uma vida virtual, para que suas opiniões façam sentido. Hoje nós temos vários perfis de pessoas a partir dos quais nós poderemos compor o perfil das pessoas virtuais do nosso modelo. Existem pessoas no mundo que vocês podem usar de grandes exemplos para nossos modelos e ter uma opinião coerente com aquela que nós definimos no modelo. Então, a ênfase é na pessoa e em sua vida, pois assim se formou e se forma a inteligência humana. E nós temos um enorme repositório de experiência a respeito disso, que são as bases das redes sociais. Dali nós podemos tirar exemplos, modelos para esse tipo de coisa, para o perfil que vai modificar o modelo de acordo com a sua vida pessoal. Compreenderam? Nós temos até esses dados aí. Facebook, Instagram, temos todas essas bases daí. Vocês já viram que tem pessoas que bolam os seus perfis fake no Facebook, no Instagram e tal? Até as pessoas com sua inteligência sabem fazer isso, já fazem. Eu não estou falando coisa muito nova, não. Tá ok? Então a ênfase é pessoal deste modelo que eu estou propondo. Bem, com isso eu acho que nós podemos encerrar esta aula, uma das mais malucas do curso, né? Que é a aula 44. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Podem escrever críticas aí nos comentários que nós somos abertos às críticas.